em 2016 e 2017, que é muito mais recente que o da... que também podemos fornecer, mandar, tá? Não estou dizendo que a FAERJ não deve mandar, mas na época que eu pedi isso à FAERJ, ela me mandou para entregar ao professor reitor, que é ex-COP, e eles mandaram, mas com a ressalva. Ronaldo, olha, esse dado já mudou tudo. Tá? Uhum. Eu acho que a gente pode fazer essa força-tarefa de unificar todos esses dados, esses diagnósticos, principalmente as conclusões deles, para talvez desenhar uma linha de trabalho dentro da Câmara setorial. Né? Sim, mas acho que a gente vai ter que fazer isso em pequenos grupos, cada um para tratar de uma coisa. Sim. Desculpa voltar a falar, mas a gente está na iminência e não vejo como isso não vai acontecer. Tá? Nós, além de estarmos desistindo formalmente da adesão ao CISB, o Estado está fazendo isso, tá? Nós vamos ser o único Estado, e não vejo solução para esse problema, tá? Que vai ficar livre de aftosa com vacinação. A consequência disso é que, a partir de 2024, a gente não vende um boi e uma vaca para fora do Rio. Tá? E se a gente quiser transportar para outro lugar, tem que sair de avião ou de navio, porque não vai poder passar nem por Minas, nem por Espírito Santo, nem por São Paulo, que estão em volta da gente e que serão todos livres de aftosa. Essa é uma questão que não vai, não, na minha opinião, não vai se resolver, envolve contratação, abertura de concurso, contratação de técnico, quer dizer, não vamos resolver, mas é um assunto que tem que estar, que todo mundo tem que estar ciente que isso vai acontecer e as consequências disso, tá? Nós temos uma genética de pecuária de corte, tudo bem que nós temos um rebanho pequeno, de 1.700.000 de mamando caducando, mas nós temos uma genética de gado de corte e algumas exceções louváveis também de leite sensacionais que passarão a estar confinadas dentro do Rio de Janeiro a partir do ano que vem. Só complementando, Ronaldo, a Raquel já escreveu aqui no chat que tem diagnósticos do leite, café, corte e pesca industrial realmente bem antigos. Né? E eu solicitei que ela compartilhasse esses documentos com a gente, da mesma forma que acho que a gente compartilha os nossos documentos com o Fred, e aí, a partir daí, a gente faz essa compilação. Oi, Fabrini. Desculpa, não estava conseguindo ligar o meu áudio. Oi, Fabrini. Oi, Ronaldo. Sim, e alguns eu acredito que a gente nem tenha e-mail digital, mas eu vou ver sim e compartilho. Pode deixar, mas bem Raquel, que foi desatualizado. você mesmo na época que me falou, estou te passando o diagnóstico, mas, Ronaldo, ele foi feito, sei lá, em 2009. E por aí. Todos eles estão mais ou menos foi o nessa... Nelson da Rural, Uhum. que coordenou esse trabalho na época. Me lembro. Uhum. Mas está bem desatualizado. Mas, sem dúvida, como fator histórico, aí eu posso compartilhar o que a gente tiver aqui. Ok, obrigado, Raquel. Essa questão do diagnóstico, eu creio que seja uma coisa que a gente possa trabalhar tanto no agronegócio como no GT Celiarte, que estão focados nisso, né? Eles estão focados nessa questão do diagnóstico. E a gente, sim, o que é que a gente pode? A gente está, na verdade, a gente tem que entender qual é a estratégia que a gente vai começar a trabalhar. Se é de acordo com, se é dentro da sugestão do Ronaldo, do complexo pesqueiro, ou uma outra ideia que possa ser trabalhada. Lembrando que nós já estamos... Duas coisas, né? Vamos lembrar duas coisas. Infelizmente, nós já estamos na metade do ano, né? E que em julho temos um recesso parlamentar. E que temos que focar muito o que e como a LERJ pode ajudar, em que ela vai ajudar, como que a tia Ju, né, está na frente do fórum, pode intervir, né, e o que ela pode intervir. Então, a gente tem que escolher um tema de trabalho, uma estratégia de trabalho, que seja bem objetiva e bem interessante para que a gente possa chegar no final do ano com um produto, pelo menos, né, uma entrega, um resultado. Né? Ok? Então, vamos lá. O diagnóstico, eu vou aceitar, obviamente, a sugestão, Fabrini, é muito boa. Podem mandar para cá que eu vou organizando isso e a gente vai distribuindo e vendo quais são as sugestões a fazer depois. E
vale a pena a gente começar a pensar nessa nova estratégia para esse ano, né? O que a gente pode fazer? O que está sendo necessário abordar? E, Fred, só finalizando a minha fala, eu acho que isso que o Ronaldo destacou, relacionado aí à questão da vacinação da aftosa, né, e do estado do Rio de Janeiro, isso depende da infraestrutura do Estado, de contratação, abertura de concurso público, que, como ele falou, não é fácil, principalmente no estado de recuperação fiscal, que a gente tem como premissa principal não poder abrir concurso público. Mas, se fosse possível algum envolvimento da Assembleia, junto ao governo do Estado, junto a conversar com a Secretaria de Agricultura, entender, eu acho que esse ponto aí da vacinação talvez seja até mais preponderante do que o ponto relacionado à questão do CISB, entendeu? Porque realmente, sim, nós vamos ficar uma fronteira isolada dos demais estados, com difícil comercialização, e que pode trazer ainda um decréscimo para a cadeia produtiva da pecuária de corte, da pecuária de leite, em relação à genética bovina que a gente tem, muito grande, entendeu? Porque nenhum estado que vai ser livre de aftosa sem vacinação vai querer comprar gado que é livre de aftosa com vacinação, entendeu? Acaba, talvez, tendo um risco sanitário muito grande nesse processo. E por aqui eu encerro a minha participação. Estou com a mão levantada aí, Fred. Bom, Fabinho, um detalhe. Não é correr risco, é proibido. Proibido. Não pode transitar nem na estrada do Estado, tá? No Estado livre sem vacinação, não pode nem ter um caminhão com GTA, com gado indo para o Mato Grosso, tá? Se bem que lá vai estar livre sem vacinação também, pode nem passar, muito menos comprar. O Fred, assim, então, eu acho que a gente podia ter uma sugestão também para ti, como gestor aí, nosso capitão aí. Tem assuntos que são legislativos. Eu acho que a gente poderia dividir a pauta em assuntos que são do legislativo, e aí sim pedir a ajuda da Tia Ju, tá? Para ela ser uma porta-voz, uma interlocução nossa. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com o pessoal dos frigoríficos, tá? Já passou a lei 9379 em 21 e isentava o setor de abate de bovinos, suínos e aves do FOT. Mas também saiu com um pequeno detalhe. Artigo 2º, tem que dizer qual é o valor da renúncia e de onde vai sair essa renúncia. A Fazenda calculou essa renúncia no ano passado e botou o valor na LOA desse ano. E aí a lei tem que ser reapresentada. Aí, durante a reunião que eu estava ontem com os abatedouros, um deles tem muita... Acho que mora no mesmo prédio, no mesmo condomínio, sei lá, do que um deputado que nos ajudou muito, 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 que foi o Chico Machado, tá? Que, inclusive, é o autor dessa lei. Então, coisas assim, a gente podia pontuar o que a gente vai precisar de ajuda do legislativo e caminhar em conjunto. E o que a gente tenta fazer aqui? A FIJAN tem uma área tributária e jurídica que lida direto com o Alerj o tempo todo, tá? É fazer uma coisa sempre alinhada, né, entre nós e as partes interessadas, que nós aqui atendemos o interesse de quem? Dos sindicatos e seus associados, tá? Então, todos esses abatedores são associados, mas a sindicatos completamente diversos, tá? Porque um está em Barra Mansa, o outro está em Quissamã, o outro está em Campos, o outro está em Partido Alferes, o outro está em Miracema, o outro está em Valença, o outro está em Barra do Piraí. São 7 empresas. Então, isso a gente pode até fazer
e mandar uma cola, no bom sentido, para ti, por exemplo, os assuntos do legislativo mais prementes são os tributários. Por exemplo, a carne, o porco, o frango ganharam o crédito presumido de 7% na cesta básica, né? Porque ele não paga nada, então ele não podia gerar crédito. O pescado ficou de fora disso tudo. O pescado não tem crédito presumido, o pescado ficou fora dessa lei do FOT que pelo resto do carro. Então, a gente começar a trazer para dentro o que é assunto segmentar, o que é assunto legislativo, né? E o que não é. Excelente ideia, Ronaldo. Eu acho que essa aí esse é o espírito da coisa. O que é o assunto legislativo? O que o fórum pode interceder? Agora só vou pedir um pouquinho, uma coisinha, nós estamos já com um número relativamente bom e todo mundo quer falar, então vamos tentar organizar nossas falas entre 3 e 5 minutos. Eu vou passar a fala aqui para o Ricardo. Ricardo, você estava com a mão levantada? Bom dia a todos, eu sou Ricardo Latiger, diretor lá do Clube de Engenharia. É a primeira vez que eu estou participando desse fórum, então posso estar cometendo alguns equívocos de desinformação. Mas, primeiro, eu queria dizer o seguinte, que eu sou geólogo, tá? Trabalhei na Petrobras um bom tempo, e uma das coisas que eu fiz como assessor do diretor Estrela foi acompanhar um outro projeto, não sei se sabe, foi o planejamento estratégico 10. É antigo, mas está no portal Seu áudio está falando, da Ricardo. Secretaria de Planejamento. Ele teve a primeira etapa no Noroeste, está falhando, no Noroeste Fluminense, e um segundo na região serrana. Então, esse trabalho é fácil de baixar dentro da perspectiva do que vocês estão falando aí, também de recuperar algum conhecimento de trabalhos anteriores. Também acompanhei de longe o trabalho do Dias Brito, né, que foi comentado aí patrocinado aí pela Fijan. Agora, eu queria ressaltar aqui que, dentro da agenda legislativa, há coisa de 15 dias atrás, eu participei de uma reunião aí também na LERJ, capitaneada pela deputada Marta Rocha e pelo Paulo, meu Deus, o engenheiro, bom, um outro deputado engenheiro, esqueci o nome dele, Luiz Paulo que Corrêa da falava Rocha. Paulo Corrêa da Rocha, um cara Luiz Paulo Corrêa da espetacular, Rocha. engenheiro, e que levantava a questão de você recuperar a base técnica desse Estado. Então, eu queria dizer que, para o Clube de Engenharia, é essencial recuperar, aprovar esse que existe já tramitando aí na Assembleia Legislativa, um projeto de lei para efetivar os concursos públicos. Não dá para a gente não construir um Estado sem uma estrutura pública de qualidade, bem remunerada. Isso eu acho que é essencial nessa discussão, meus amigos. Não adianta a gente... Senão vai ter que enxugar gelo. Então, eu queria deixar registrado aqui que o Clube de Engenharia se alinha a essa necessidade de recuperar a força profissional, a qualidade profissional que esteve esse Estado e vem se perdendo nesses últimos, eu diria, algumas dezenas de anos, aí, infelizmente. Obrigado, Ricardo. Alô? Jerry? Bom dia, Fred e demais. Tudo bom? Naquela reunião lá atrás, Fred, que você mencionou, eu havia feito uma sugestão já que se trata de um planejamento, de agendarmos uma audiência ou algo parecido com o secretário estadual da Agricultura e sua equipe, para que eles nos passem quais estratégias ou qual seria a estratégia na agropecuária para os próximos anos no estado do Rio de Janeiro, em cima da qual seria, no meu modo de ver, mais fácil de atuarmos de forma mais precisa, né?
Hoje estamos fazendo muita coisa por percepções muitas vezes individuais ou institucionais, mas que não necessariamente está conversando com o que o governo do Estado, isso através de sua secretaria, está pensando. Nós já temos um fórum dentro da Alerj, mas se nós sabemos qual é o plano do Estado, fica, no meu modo de ver, fica mais fácil a gente ter uma pauta mais precisa. E gostaria de reiterar essa sugestão aqui. Obrigado. Obrigado, Jerry. Mais alguém? Estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Mais alguém quer falar? Ronaldo saiu? Ou caiu? Ronaldo está aqui. Não sei se eu deveria falar, Fred, mas acho que corroborando com o GR aí, dentro da proposta que ele fez, talvez fosse interessante. Eu sei que cada casa ou cada poder, né, tem as suas competências, as suas atribuições, mas talvez fosse interessante para a próxima reunião da Câmara Setorial de Agronegócios pedir e convidar tanto a Secretaria de Agricultura, que está numa uma nova gestão recente ou relativamente recente, com um novo secretário, com um novo subsecretário, que está com vontade de trabalhar, e também, talvez, da Secretaria de Desenvolvimento e da Secretaria, né, de Energia e Economia do Mar, que tem lá na subsecretaria lá de Economia do Mar, que o Felipe Peixoto está à frente, para poderem, talvez, apresentar o plano do Estado dentro dessas temáticas que a gente está colocando aqui, né, como prioridade. Seriam a recuperação, né, das agroindústrias, ou o estado das agroindústrias com a agricultura, a questão, né, da economia do mar como um todo, e principalmente a pesca, através da Secretaria de Economia do Mar, e as ações aí, né, de desenvolvimento mesmo, agroindustrial, pela Secretaria de Desenvolvimento. Acho que, com isso, a gente consegue, talvez, ter realmente esse direcionamento que o GR propôs do que o governo do Estado está atuando, que são várias frentes, na verdade, né? A gente tem programa de soja, a gente tem programa da agricultura familiar, a gente tem os programas relacionados à agroindústria, a gente tem a questão do CISB, a gente tem a questão da vacinação da aftosa. Então, talvez fosse interessante fazer essa interlocução e trazer esses parceiros para mostrarem o alinhamento, o direcionamento deles dentro do programa de desenvolvimento da agroindústria ou do agronegócio no Estado como um todo. Eu não sei se é tão fácil chamar, mas eu posso verificar, Fabrini, porque eles têm uma agenda toda complexa, né, que já está toda montada, mas eu posso tentar ver, principalmente junto com o Márcio, dessas possibilidades. Se for possível, com certeza eu aviso antes no nosso grupo do WhatsApp. Tá ok? Eu acho até que, talvez, para uma única reunião, todo mundo é bastante gente, né? Mas se a gente pudesse trazer... Mas se a gente a cada reunião, Fabrini, a gente acaba o ano. Porque como nosso ano a gente só tem uma reunião por mês, nós vamos acabar o ano e a gente não vai escutar todos. Na verdade, a gente tem de acordo com o que você, com o que o Ronaldo está falando, nós temos algumas necessidades. E dentro dessas necessidades, a gente tem que estabelecer prioridades. Por exemplo, se a aftosa for realmente a prioridade, então vamos trabalhar nisso e
Paralelo a isso, a gente vai tentar chamar e vai tentar ver qual é o plano de Estado. Mas vamos logo começar a trabalhar com as prioridades, porque senão a gente perde tempo, a gente vai ficar muito tempo. Acaba o ano, nós estamos na metade do ano, né? Talvez não tenha tempo para conversar com todo mundo, né? E isso também nos dá tempo de ver como é que as coisas estão acontecendo, o que é que vai desenrolar até lá. Então, interessante é estabelecer prioridade para o nosso trabalho no segundo semestre. Lembrando que nós vamos ter aí julho, no recesso parlamentar, mas em agosto a gente volta com força total, né? Então, vamos tentar, até nesse tempinho que nos resta, tentar estabelecer as nossas prioridades. Qual o assunto que a gente vai tocar, focalizar, que precisa de uma intervenção onde o legislativo pode ajudar e que é uma prioridade para o desenvolvimento do nosso Estado. Tenho certeza que você, como nosso capitão-maior, aí vai ter sensibilidade para poder definir esse tema. Eu acho que a prioridade no momento agora é a questão aí da vacinação, mas não é uma solução simples, entendeu? Porque envolve aparelhamento do Estado como um todo, tanto com pessoal como infraestrutura de carro, de escritório, que não é uma coisa simples, mas eu acho que esse daí e a questão da economia do mar com foco na pesca seriam os dois elementos prioritários. Ronaldo. Não, eu só queria reforçar, Fabrini, você esteve junto comigo na reunião com o Felipe Brasil. Ele deixou claro que ele não vai conseguir resolver isso, não tem condição de resolver isso, porque parece muito fácil. Contrato, abre um concurso, são só 40 fiscais, é pouco dinheiro, pede exceção, Só que a saúde quer médico, a educação quer professor, um fiscal agropecuário, um auditor agropecuário hoje, para vocês terem ideia, cara, ele tem um salário bruto de pouco mais de R$ 3.000. Ainda que se abrisse um concurso, tá? Como é gente muito antiga, acaba acumulando um negocinho daqui, um negocinho de lá, mas se você abrir um concurso público, tá? Com um salário de R$ 3.000, achando que você vai trazer. Aí você tem que treinar esses caras. Os carros são de 2002. Os carros do pessoal da defesa foram comprados naquela primeira fase do Rio Rural. Os carros não estão andando, estão se arrastando. O carro do Felipe Brasil é o carro que era do Nelson Teixeira, tá? Que ele conseguiu lá, o Nelson cedeu ele gentilmente. Então, é uma situação que eu acho que aí talvez valha a pena a conversa com a tia Ju sua, Fred, só para a gente ratificar que essa coisa é impossível. Porque a gente. Eu, se sou governador, não abro, não me exponho para abrir um concurso para 40 fiscais para resolver o problema da pecuária de corte do Rio, da pecuária do Rio de Janeiro, que o honorável público não está nem sabendo que ela existe, né? Ela é importante para nós, ela é importante para a economia do interior, mas não há um conhecimento do cidadão comum do Rio de Janeiro que ela existe, que ela é importante, que ela tem genética, ela é a segunda maior empregadora dos municípios pequenos onde tem abatedouro, né? Só perde para as prefeituras. Então, eu acho que esse tipo de coisa cabe em petit comitê você conversar com a tia Ju e pegar uma sensibilidade, né, para a gente não entrar mordendo o cachorro grande, né, cara? A gente não pode, nós da Câmara Setorial não podemos levar um assunto que leve a desgaste, né? E a gente não pode. Então, eu acho que a gente devia elencar essa série de coisas pendentes e você sentar com ela e avaliar, ó, isso dá, isso não dá. Assim, eu não conheço a tia Ju, tá? Conheço zero dela. Eu conheço o Chico Machado. O Chico Machado ele tem uma assessoria muito competente, né?
Então, eu confio muito que quando ele fala, ele marcou reunião para agosto. Então, o recesso está entrando em julho, em início de agosto a gente senta, conversa e resolve isso. Mas eu acho que a gente podia elencar, ficar com o dever de casa de te mandar as pendências de cada um individualmente. Desculpa, a gente está empurrando tudo para você. Mas aí se eu olhar e levar... Não, porque não tem jeito no primeiro momento. E levar e dizer, ó, isso não... Aí, voltou, isso não é possível. Eu acho que, infelizmente, é grave esse negócio de não ficar livre de aftosa sem vacinação, mas a gente não tem solução. Tá? Não há solução. Ó, contratação abertura de concurso público, você não pode contratar um veterinário para fazer esse serviço que a lei não permite. Coisas que pode ser levado a ela, por exemplo. Eu não fui saber disso vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo mais ninguém. A única pedaço da agricultura que ficou com uma lei velha, vigente internamente, é a defesa, a Superintendência de Defesa Agropecuária. Eu não sabia disso. Se um cara se aposentar ou morrer, o cargo morre junto com a aposentadoria ou com a morte do cara. Então, daqui a 10 anos, você não tem mais auditor agropecuário no Rio. Isso sim a gente pode trabalhar para mudar. Eu acho que faz sentido. Não, o que a gente tem que fazer para acabar com isso? Né? Pela LERJ, porque essa coisa existiu lá atrás, né? Mas hoje em dia ainda está valendo para lá. Então, o cara, além de não poder contratar, se ele perde um cara, né? E quantos o cara deve perder? Um cara que ganha R$ 3.000 ganha uma oferta de 6, é o dobro, amigo. Né? Então, a gente podia ficar com esse dever de casa, você dava uma data para a gente fazia um levantamento para te mandar o que a gente sabe, cada um sabe num pedaço diferente. Aí você separar, isso é legislativo, isso não é legislativo, e aí levar internamente para a Tia Ju e falar, isso dá para tocar, isso não dá. Vamos escolher as nossas brigas. Na hora que você sorriu, Ronaldo, é porque eu estava pensando em exatamente propor isso, né? Se isso fosse um dever de casa, na hora que eu sorri, é porque na hora que você falou, eu estava pensando nisso. Eu falei, então foi bom, né? Na verdade, essa é a minha sugestão, que tem esse dever de casa, que eu receba de vocês, porque cada um tem o seu campo de atuação, e eu recebo de vocês essa lista e avalie junto com a assessoria da Tia Ju, junto com ela, né, qual seria o assunto prioritário com melhor desenvoltura que possa ser trabalhado, né? Passando a palavra aqui para o Ricardo, que está com a mãozinha levantada já há algum tempo. Ricardo. Eu acho o seguinte, se não tem solução, o problema acabou, né? Então, não é o caso. Eu falei que existe uma discussão no Legislativo com alguns parlamentares já mobilizados para discutir essa questão da renovação do quadro de funcionários públicos no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é uma coisa prioritária e envolver essa deputada Tia Ju nesse esforço. Outra coisa, aquela tal história. O Rio de Janeiro já foi onde introduziu a pecuária bovina de zebu, já foi o maior produtor de café e a gente não vê avanços no nosso estado há décadas. Eu talvez tenha visto alguma coisa, digo isso, meu irmão é da Defesa Sanitária, trabalha é funcionário público. Lá em Cordeiro a gente vê o quanto esse processo de esvaziamento, de enfraquecimento desse setor é grande. Agora, de um estado que você atravessa, que tem a mesma geografia do Espírito Santo, você atravessa a fronteira do Espírito Santo e você tem cidades no interior onde você tem o café, que já foi implantado no estado do Rio de Janeiro, cresceu o café, a cafeicultura do estado do Rio de Janeiro. Então, solução do ponto de vista com desafios nós temos. Agora, eu acho que o essencial é, de fato, mobilizar
a Alerj, os deputados, para renovar e valorizar também esse setor junto com os demais. Não dá para a gente ter um estado do Rio de Janeiro tão enfraquecido do ponto de vista da sua estrutura pública. Então, o Clube de Engenharia coloca como se integra no esforço, caso o legislativo assim entenda como importante, de você estar defendendo junto da sociedade de que nós precisamos ter o funcionalismo público valorizado, bem pago e eficiente, que é outra coisa essencial nessa nossa história. Ok, Ricardo. Então, eu acho que está dentro. O Ricardo já está colocando essa prioridade dele, né, a questão do quadro profissional do Estado, né, a renovação desse quadro. E vamos fazer assim, se vocês todos concordarem, vamos fechar nessa ideia de vocês elencarem uma lista de assuntos e eu faço análise aqui junto com o Márcio e com o pessoal da Tiaju, qual seria o caminho mais favorável e mais interessante que nós poderíamos atacar. E apresento isso em agosto, na nossa primeira reunião do segundo semestre. Todos concordam? Tá. E qual é o prazo que você nos dá? Eu dou até o final. Nós estamos no dia 20, pode ser até o final desse mês? Até dia 20 e... Vamos botar uma semana, pode ser? Não, até dia 30, Fred, por favor. Até dia 30? Tá bom, então até dia 30. Há pedidos até dia 30, porque... E eu vou mandar em conjunto com o Fabrini, tá? Que a gente vai ótimo, sentar, arrumar um jeito de sentar juntos aqui tá ótimo. e a gente já tem mais ou menos um levantamento feito, a gente complementa ele e te encaminha em conjunto. Tá Pode ótimo. ser, Fabrini? Pode ser, Ronaldo. Estou de acordo. Vamos Eu acho que assim... tomando um uísque ou trabalhando? Isso, até porque dia 30, depois de dia 30, dia 1º eu já estarei de férias. Não, então, até dia 30 a gente fecha isso. Ok, então, alguém tem mais alguma colocação? Todos concordam? A quem entregar, quem é que a gente manda? Pode mandar para o e-mail do fórum. Tá bom, ok, obrigado. Uma boa tarde, bom Desculpa, dia para o você. e-mail do fórum ou o seu e-mail do fórum, Fred? Não, pode mandar para o e-mail do fórum. Eu vou pedir para as meninas que estão, a minha equipe, coloca o e-mail para onde eles podem Coloca no mandar. grupo, por favor. Ou coloca no chat também ou no grupo. Tá? Daqui a pouco vai estar o e-mail ou no chat ou no grupo de WhatsApp. Tá bom? De qualquer forma, Fred, acho que a recolhida também desses diagnósticos, esses documentos todos que a gente tem, acho que também pode ser enviado para o e-mail do fórum, né? Sim. Tá bom? Então, se ninguém tem mais nada a falar, então, meus queridos, eu vou encerrar a reunião de hoje para que a gente possa ainda ter tempo de fazer outras coisas, agradecendo a todos pela reunião e pelo excelente trabalho, esperando as sugestões, tanto do diagnóstico quanto essa lista de prioridades que eu vou discutir com o Márcio, junto com a equipe da Tiaju, e qual vai ser o encaminhamento disso, eu coloco em agosto, ok? Tudo bem? Então, muito obrigado a Perfeito, um todos. abraço a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado, um abraço.